Olá pessoal, Percival Nascimento por aqui. Como todos sabem, eu adoro motociclismo, já participei de muita coisa do motocross desde a década de 70 e hoje estamos fazendo um podcast aqui com um grande amigo, né? E com um cara que eu vi desde o comecinho, segurei a moto dele para ele dar a primeira largada, porque ele nem alcançava o pé no chão, era uma Montesa, uma moto alta. E esse cara virou um dos maiores pilotos do Brasil, com uma vasta experiência internacional, com muitos títulos brasileiro, paulista, etc. Meu amigo, grande piloto, grande representante de Bragança, Jorge Negrete. E aí, Percival? Cara, Tudo bom, doutor eu Jorge? preferia estar alinhando no gate com você. Nós vamos fazer isso logo. Ah, bom. Eu sei que você vai tomar pau, mas fazer o quê, né? Eu tô dando um tempo para você se exercitar mais, se preparar mais, É muito bom, pô. a hora que você chegar no meu nível. Eu não costumo dizer que é um prazer tomar pau de alguém, mas será um prazer, se de caso. Jorjão, você chegou ontem dos Estados Unidos do Campeonato Mundial de Veteranos e não é a sua primeira participação lá, e você já participou de outras provas aí, inclusive latino-americano e veteranos e tal. Me conta primeiro dessa última prova, que eu sei que você teve dificuldades, porque teve que pegar uma moto que não estava adaptada e tudo mais. Me conta das outras que foram melhores, né? Sim. E depois a gente vai bater um papo sobre um monte de assunto aqui. Sim. Vamos lá. Essa foi minha terceira participação, né? Essa pista. Gente, Tá primeira mão, hein? Chegou ontem e já está hoje falando pra gente. Tô fresquinho da Tá viagem, aqui. né? Por sinal, uma viagem longa, né? Longa. Lá é uma delícia, mas é muito longa a viagem. 12 muito horas de cansativa. avião, é isso? Só de voo, né? Só de Fora o tempo de carro, mais o tempo de aeroporto e tudo aquilo, né? Mas como eu estava te falando, o Glen Helen, essa edição foi a 40ª edição do Campeonato Mundial de Veteranos. Então é maravilhoso. Essa é uma prova que é difícil até de explicar a importância dessa prova, né? Nesse lugar. É como se fosse um templo lá, sagrado do motocross, porque lá tem calçada da fama, tem museu, tudo acontece lá, né? Os campeonatos americanos também. E essa foi minha terceira participação. Eu fui em 2018, depois teve a pandemia, não consegui ir. Fui ano passado, que a gente teve o melhor resultado, nós somos quinto na classificação geral, porque Glen Helen você disputa por país, né? Você tem uma seleção, um time dos países, e disputa individualmente também. Na disputa por equipe, nós ficamos em quinto. Nós somos o terceiro país. O Brasil ficou atrás só do Canadá e da Itália. Por quê? Fantástico, né? Porque cada equipe pode participar, cada país pode participar com 3 equipes. Ah, tá. Então foram 2 equipes da Itália. Esse ano quem ganhou foi o Canadá. O ano passado o Canadá ficou em segundo, com 2 equipes, e o Brasil com uma equipe em quinto. Sexto acho que foi o México, não sei. Então foi muito legal, uma experiência assim incrível. E esse ano a gente estava com uma expectativa, né, de conseguir um bom resultado, né? Mas aí o nosso principal piloto na categoria 30, que é o Dudu Lima, ele não conseguiu ir de última hora. Aí o time do Lima é o comandante. O irmão do ratinho. E ele fez muita falta, né? Porque o resultado é uma somatória, né, das 3, né? Categoria 30, 40 e 50. E aí na última hora ele não conseguiu ir, fez muita falta. E eu, pela primeira vez, eu tive que dividir uma moto com outro piloto. Isso né? é complicado. Eu na última hora eu não tive, eu andei pelo time lá da Ride Off, que tem várias motos, inclusive eles tinham Kawasaki, mas a moto já estava comprometida com outro piloto. E aí eu não, meio que fiquei sem moto, vamos dizer assim, no final. Eu quis levar a minha moto, também não consegui,
E sabe quando a corrida vai chegando perto, o evento vai chegando complicado, perto? né, Jorge? É muito complicado. Isso custa muito caro. Essa é a dificuldade do Brasil, Sim, né? Quando alguém vai correr, né, na Europa, Estados Unidos, é sempre uma distância muito grande, né, em relação a quem está mais perto da América Central, México, só atravessar a fronteira já está ali, né? E Europa também, né? Então, mas mesmo assim valeu a experiência, né? Eu acho que eu tive que usar uma moto que não era a minha moto, não era uma moto que eu podia usar as regulagens que eu precisava, né? Porque ali exige muita suspensão, é isso? O que acontece? A moto que eu usei, o piloto tinha 90 quilos. Então, por exemplo, a mola... Eu sou levinho. Não, mas ok. Se a moto está acertada para você... Tá tudo bem. Agora, não dá para uma moto, um piloto de 90 quilos para um piloto de 70 quilos. Exato. Não dá para usar a muita mesma regulagem. Não é só a regulagem. Ele colocou uma mola mais dura. Então, por mais que eu regulasse, não conseguia chegar. E como é uma pista que 95% é buraco, então eu estava passando apertado mesmo para andar com a moto. A moto é boa, é uma KX 450, é a moto que eu estou acostumado a usar aqui. Só que a configuração, o acerto dessa moto não era para mim. Então tanto é que eu parei na segunda bateria, eu larguei, não dá. eu larguei bem, aí eu dei uma volta, eu falei, não consigo andar. Tive que parar até por questão de segurança. Sim. Porque a moto... O que acontece? A suspensão, toda a moto de cross, quando ela vem com a suspensão original, por isso que o Marco prepara. Sim. Porque aí ele ajusta a suspensão de acordo... É uma coisa... É muito pessoal. Vai muito de cada piloto. Você ajusta para o seu peso, você ajusta para... Você melhora a performance dela. Você sabe disso. Sim. Quando uma suspensão é preparada para um piloto mais pesado, ela fica pior do que a suspensão original. Ela fica uma suspensão muito mais difícil de pilotar a moto. Mas tá bom, serviu como lição, né? E fora essas participações do Campeonato Mundial, você também fez o Latino-Americano de Veteranos, né? Fiz. Essa prova foi no Uruguai. Essa eu já fui com a minha moto, já estava muito mais à vontade, já, né? Só que como eu não fiz nenhuma corrida esse ano, o que acontece? Eu estava fazendo um treinamento forte na academia, fazendo toda a parte de condicionamento físico, mas não estava treinando tanto de moto. Até porque tinha outros compromissos de evento, né? De freestyle, né? Porque é difícil você conciliar duas modalidades diferentes, né? É mais ou menos... Uma agenda mais pesada. É mais ou menos como você jogar vôlei e basquete. Tá. A única semelhança é a bola, né? Assim, e mesmo assim são bolas diferentes. Então o freestyle requer outro tipo de treinamento, outro tipo de preparação. E aí quando eu fui correr lá, eu comecei a sentir dor no pulso. Não só no pulso que eu tenho operado, por sinal muito bem operado, o Dr. Ricardo Brosco. Só que isso me deu uma certa... uma dificuldade maior, né? Sim. Além de, né? E o pulso, a base, né? Aqui, toda a trepidação vem aqui. A primeira articulação, fora os dedos. Eu não terminei a prova, mas só o fato de ter voltado para o Uruguai, né? Eu disputei o campeonato latino-americano no Uruguai em 1995. Então você imagina que alegria foi voltar, reencontrar o pessoal lá, ser bem recebido. E uma prova super bem organizada também, né? Uma prova que teve supervisão da FIM Latinoamérica, o pessoal da Federação do Uruguai também recebeu a gente muito bem. Então isso tudo é muito gratificante, né? E foi a primeira vez também que eu participei de um campeonato latino-americano de veteranos. Então larguei na frente. Você já tinha participado latino-americano, mas o normal, né? O profissional. E, inclusive eu ganhei uma etapa. Isso. Ganhei uma bateria, aliás, no Uruguai.
A outra, quando eu disputei lá, eu tive que abandonar porque quebrou o rolamento dianteiro da roda. Putz. Eu estava liderando a corrida e aí aconteceu isso. Mas faz parte. Competição é assim, né? Sim. Competição. Você a está gente com as nunca máquinas. sabe exatamente o que vai ocorrer. Você se prepara da melhor forma possível, mas garantir o resultado não dá. E teve um detalhe também nessa prova, lá no Uruguai, estava ventando demais. Mas muito vento. Muito vento. E esse último acidente que eu tive foi por causa do vento, né? Ah, Então Aí as- eu não estava muito confortável. Essa foi um dos motivos também de eu ter parado. Tudo bem que o vento era difícil para todo mundo, né? sim, Mas para eu acredito você que tinha algo a mais, né? Esse com evento certeza. representava algo a mais. A pessoa fala, mas o vento, né? Não, Só que vento é vento. a recordação que eu tenho do vento, tanto é que no freestyle a gente está ventando, a gente nem anda. Não tem. No freestyle Não, você sai é fora. normal. Você sai fora. O freestyle vento normal. empurra, joga você para Mas fora. no motocross, você ainda insiste, né? Porque Sim. os saltos são mais para frente, né? No caso do freestyle, o salto é mais pro alto do que para frente, né? Assim é a proporção, né? Até para você fazer a manobra, você precisa saltar mais alto. Isso. Para ter mais leveza e poder realizar as E ter manobras. mais tempo, né? Para fazer. Mas o resultado de um acidente no vento, no meu caso, foi fratura da mão, da perna e da bacia. E ainda desencaixou o fêmur, né, da bacia. Então, o resultado não foi nem um pouco Quando você bom. diz que gato escaldado tem medo de água, né? Exatamente. E essa pista do Uruguai é super bem feita, uma pista muito legal, só que o vento pegava exatamente na lateral de todos os saltos. E A aí pista era numa posição que o vento era totalmente lateral. É o pior tipo de vento. E aí te joga para fora. Aí você perde a recepção, enfim, é perigoso. E outras provas internacionais? Conta um pouquinho das antigas. Você participou já de um bocado de coisa, né? Participei bastante já, né? Qual foi a que 40 te trouxe mais satisfação, mais prazer, Olha, te marcou mais? eu acho que eu já fiz muita corrida fora, né? Que nem essa do Uruguai, eu disputei muitos campeonatos latino-americanos, mas essa eu ganhei uma bateria, né? Latino-americano não é fácil, é uma prova bem difícil. E aí, depois quebrou a roda, né? Mas a prova de Glen Helen do ano passado também foi bastante marcante para mim. Por quê? Eu sempre quis correr o Nações, né? E o Nações são 3 pilotos só. E aí eu nunca pude, porque eu não estava classificado, ou sempre tinha alguma desculpa que eu não podia ir. Sim. E o critério, existia um critério na época, né? E o critério era que só o campeão ou o vice da categoria principal, mais o campeão da segunda categoria, que na época era 125, que podia ir. Falei, bom, aí então vou treinar para ser pelo menos vice da principal ou campeão, para poder ir. E foi exatamente no ano foi o ano que a gente ganhou o último título, que foi em 98. E o Nações seria aqui no Brasil, em 99. Foi, né, no Brasil. Então, teoricamente, eu estava classificado para andar no Nações. Só que aí mudou o critério. Mudaram o critério magicamente. Mudaram. Isso acontece, né? Aí eu fiquei... Foi por esse motivo que eu deixei de correr o Campeonato Brasileiro de Motocross. 1999. Tem muita história, né? Infelizmente. Eu tinha 31 anos e abandonei. Fui correr o Arena Cross. Quantos títulos brasileiros foram? Foram 4 na 250, 3 na 125 e 3 no Supercross. E aí eu falei, porque não tinha mais motivação, né? Não, desanima. Chega uma hora que você fala, poxa, pra quê?
Faço, né? faço. É uma É. vida Porque sacrificada. quando eu decidi treinar e correr o brasileiro para tentar uma classificação boa, não foi pelo título do campeonato em si, mas foi pelo Nações. Falei, Sim, poxa, a minha motivação era, eram né? nações. E é claro que, né, muita gente na época, né? Porque eu tinha vencido o campeonato em 95, o último, depois não tinha, não tinha ganho nenhum campeonato mais, né? E aí eu falei, poxa, Você tem uma motivação para andar muita bem. gente falava que, É, Negrete não dá mais nada, é. Negrete não sei o quê. Aí eu falei, bom, então voltei a treinar, né, em 97, e aí 98 foi bem decisivo, assim, falar, não, E vamos o para título cima. veio. E Só que aí mudaram o na critério. última etapa, eu alinhei no gate com um ponto atrás do segundo. Eu cheguei com um ponto de vantagem, o Rogério ganhou uma bateria, a primeira bateria, ele chegou na minha frente, ele ficou com um ponto de vantagem, e aí foi decidido na última bateria. Daquela, É, sorte também, né? A sorte sempre ajuda quem está bem preparado, né? é. Mas tem você fala do Rogério Nogueira. Sim. Me lembro uma vez que nós estávamos, acho que foi em Dayatuba, ou próximo da Dayatuba. Eu fui te ver andar, e você estava lá, e não sei por que tinha algum problema de alguém que faltou na sua equipe, alguma coisa. Aí você falou: me alinha a moto, me põe ali em tal lugar do gate. Aí eu fui lá, coloquei, e você largou e tal. E já achei uma coisa muito interessante. Eu cheguei a comentar na época, não sei se você se lembra. Na hora que você chegava, você desse jeitão normal, descontraído, né? Na hora que você sentou na moto e botou o óculos, você estava de capacete, você botou o óculos, você mudou, parecia que você tinha aumentado de tamanho, virou um super Shazam. nega. É. Aí eu até fiquei meio assim, falei, nossa, que história é essa, né? Será que isso acontece com todo mundo? Será que já aconteceu comigo? Mas peraí. Aí você largou e a disputa era com o Rogério, né? E eu acabei, como eu estava no gate, eu acabei ficando dentro da pista, então eu pude assistir de um lugar privilegiado a corrida. E justamente era um lugar que fazia um saltinho, fazia uma curva e aí ia para um salto maior, fazia um cotovelo assim, né? E você estava vindo atrás do Rogério, e você dando tempo, dando tempo. Quando estava chegando já do meio para o fim da corrida, você começou a cutucar, né? Hum. Aí teve uma volta que você. Eu estou contando a história, o que para mim foi marcante. Você deve ter feito trocentas corridas, talvez no cinema. Mas ele chegou numa determinada volta, você chegou por dentro, né, para forçar, né? E o Rogério viu que você estava forçando por dentro, que seria o lado mais fácil de passar, né, naquele caso, e fechou. Na volta seguinte, o Rogério já veio fechando para você não passar. Só que você saltou o saltinho anterior muito, você praticamente caiu na curva por fora, fez a curva por fora e passou ele. Mas passou assim, bum, zero. É. E ganhou a corrida, você ganhou a corrida. Chegou no final, o Rogério Bravo, o Rogério é super seu amigo, né? Um cara assim que se dava bem com você e tal. Ficou, Rogério, assim não dá, assim não dá. Pô, você vai, tudo bem, passar tudo bem, mas passar daquele jeito? Não, não. Aí eu sei, que é isso? Eu passei, você foi para um lado, eu fui para o outro e tal, não sei o quê. Mas foi muito interessante, essas disputas que vocês tinham, né? Teve vários casos desses, né? Essa é a parte boa, né? Essa é a parte. A gente tem que Tem a lembrar. parte ruim também, né? Mas é É. bom, eu acho que A gente tem que lembrar quando a da parte. competição é saudável assim, é muito bom, né? A gente disputa na pista, se bate. Eu e o Rogério, a gente já se bateu, a gente já se caiu, assim, os dois. Só que a gente sempre foi amigo. Nunca teve, né? Eu acho que tinha muita rivalidade, mas a gente nunca foi inimigo, né? Uhum. Não só com o Rogério, mas com o Eduardo Sasaki. Tinha uma turminha ali que batia os cotovelos ali na pista, mas a história do óculos é um pouco. É a hora que você É. tem que ligar a chave ali mesmo e Mas respirar aí. fundo e partir para cima. É, Essa prova de Glen Helen foi assim. Você fica ali e tal, né? Às vezes até resolvendo coisas, né?
antes da corrida, mas a hora que você coloca o óculos é a hora que você tem que partir para cima, né? Você não... A largada é um momento muito, né? Acho que dá até para mostrar aí a largada de Graham Helen. Uma coisa assustadora. Você engata a quinta marcha e entra numa curva assim, numa parabólica assim, quarta. Nós vamos Então, preparar. Nessa nosso podcast, nós não estamos preparados para muita coisa, mas porque nós queríamos justamente aproveitar a sua chegada para conversar com você, né? É uma conversa. eu gravei na GoPro, e inclusive mostra, né? Na própria câmera mostra a reação da moto. Né? O Marco, né, que é meu primo, meu preparador, ele mesmo olhou e falou: nossa, impressionante, né? Como a moto, né, tava difícil, né, a suspensão. Legal, legal. Tem mais alguma dessas internacionais? Porque hoje em dia nós estamos falando das internacionais, depois nós vamos falar de Bragança Paulista. Com certeza. Acho que Bragança tem muito mais história, né? Bragança é uma cidade que, para muitos, é a Califórnia brasileira, né? O Natan sempre fala isso: Califórnia. O Natan é mineiro, lá de Caratinga. E aí toda vez que ele vem para cá, ele fala: nossa, Califórnia é demais. Por quê? Porque Bragança respira essa coisa do motocross, né? Por mais que hoje não tenha uma pista assim com toda a infraestrutura que merecia ter na cidade, a gente tem uma pista boa, né? Que já recebeu várias etapas do campeonato, tudo, né? Não é uma área da prefeitura, a prefeitura também não pode investir numa área que não é dela. Por sorte, o azar no último leilão parece que não arremataram. Então ela ainda vai ficar mais um pouquinho ali. Tomara, né? Na minha opinião, aquele lugar deveria ser transformado num parque. Não por conta da pista de motocross em si, mas por conta da necessidade de lazer. Para aquela região toda principalmente naquela área, né? Naquela região que as pessoas, né, não tem opção de lazer, né? E a gente quando a gente volta dos Estados Unidos, o que mais tem nos Estados Unidos é parque, né? Área de lazer, você vê as escolas, tem todo tipo de quadra, de campo, e a gente sente muita falta dessa coisa do Brasil. O Brasil está muito atrasado nesse sentido, né? Sim. Que as coisas são tudo muito... A gente vê pelo trânsito, né? Tudo muito apertado, tudo muito, né? Estados Unidos é mais amplo, né? É outro parâmetro. É outra cabeça. É outra então, coisa. Eu ficaria muito feliz se aquela área fosse transformada num parque. Se tiver uma pista ainda lá, melhor ainda, né? Porque tem lago, tem uma infraestrutura naquele lugar, né? Tá meio abandonado, mas um pouco de investimento ali ficaria maravilhoso aquele lugar, né? Muito bom. Mas esse ano nós estamos fazendo 50 anos de motocross de Bragança, né? Maravilha, hein, Percival? O velhinho aqui, em dezembro de 1973, fez a sua primeira corrida em Jundiaí, representando Bragança. Eu, meu irmão, o Cangrena, que era o nosso mecânico, né? O Ernesto Bertual Martins Cangrena, né? Eu, o Pércio, fomos lá correr em Jundiaí, né? Que bacana, né? Com as TS 125, TS 185, Suzuquinha de rua, né? Que se adaptava, sem equipamento, sem nada, fomos correr. E isso, eu fico orgulhoso, né, de tudo do legado que ficou. A gente começou, muita gente praticou, aí aparece a lenda Jorge Negrete, né, com todo o seu talento, e realmente você é um multicampeão, é um cara que agregou muito no esporte, né? E eu tive esses dias aqui também a oportunidade de fazer um podcast que deve estar indo pro ar aí com o Juarez, o pilotinho, né? Esse que é a continuação, né? Mas eu acho que a sua história é tão bonita que merece um documentário, né? Contando, né? Desde o início, né? Porque até a história dos carros, né? Que eu acho que que nós na época fizemos uma maluquice de pular a gente começou de carro. A gente começou a saltar, né? Há 20 e tantos anos atrás, saltar caminhão rampa, mas
no começo lá, que pouca gente sabe, o Percival já assaltava carros, e era um pouco nível que nível brasileiro, né? Até saiu E numa matéria da GT Action, o Gaia fez essa comparação. então, e eu te falo que com certeza tive muita influência tua, o Zé Luiz, o Luiz Sebilowski, né? É toda uma geração que não, por isso que eu falo, eu acho que merecia esse documentário contando tudo desde o início, né? Eu acho que não é só a minha história, eu acho que contar toda a história, o máximo possível da história de Bragança, Sim, né, de todo mundo, com certeza. porque nós tivemos muitos pilotos, muita gente boa andando. Até no freestyle, né? Até O Joaninha, o exato. Ciro, né? Tem muita gente que, né? O Diego, que tem um centro de treinamento aqui. Então, quando você começa a olhar tudo que Bragança, né? A história toda que envolve né? Como você falou, o Juarez, né? O menino tá, né? O Ricardinho, o Rica, né? Quantos pilotos, né? Já não conquistaram títulos aí Sim, por Bragança? Sim. E que eles têm que fazer parte desse documentário também. gente, vocês que estão assistindo aí, tiverem informações de coisas, vamos fazendo contato, né? Para juntar esse material, o Dr. Adriano Lossardo, né? O Adriano é o nosso Spielberg argentino. O Adriano, se ele se encarregar de fazer, ele faz uma série no Netflix já, com várias temporadas. Acho que é perfeito. Adriano... Não, mas nós tivemos com ele esses dias, né? E ele está colecionando, né? Ele queria estar, inclusive, nessa série nova aqui de podcast, mas nos próximos dias ele vai estar com a gente. E ele está colecionando realmente material, né? Porque senão vai perder. Eu mesmo, na minha época, né? Hoje tem um monte de mídias, né? Que você pode utilizar, qualquer coisa, você pega o celular e fotografa e tudo mais, né? Na minha época, você tinha a mídia, era o jornal. Sim. E era aquele impresso no jornal. Só que você vai guardar o jornal vai deteriorando, né? E eu levei uns para ele escanear que já estavam tudo... E digitalizar, né? Digitalizar tudo isso, né? Então eu falei, não, nós vamos pegar e a gente vive uma época muito diferente hoje, né? Muito diferente. Uma das coisas que eu lamento, né? Na época que mais, né, a gente tinha essa loucura do público, né? Campos do Jordão com 45 mil pessoas. Não tinha câmera, era difícil alguém, né? Na facilidade que tem hoje, você ter uma filmadora, uma câmera na mão e poder registrar isso, né? Então era raro você ter registro. Assim. Quando nós fizemos a primeira corrida oficial aqui, foi em 76, né, comecinho de 76, foi a abertura do Campeonato Paulista de 1976, na época que o Paulista já era praticamente o brasileiro, né? Às vezes até as provas do Paulista eram melhores do que as do brasileiro, vinha gente de tudo quanto é lado, né? E nós levamos ali onde hoje é o Jardim Anchieta, nós levamos 60 mil pessoas a assistir. Tem as fotos, na próxima edição nós vamos ver, tem fotos mostrando o povo direto nos taludes ali. Era aquele negócio, abrir uma pista, ainda que a nossa era uma pista larga, né? Nós tínhamos uma certa segurança. Na época o pessoal da polícia, do tiro de guerra ajudaram para conter o povo, né? Porque a turma invadia, era aquela loucura toda, né? Mas essa época do motocross, mesmo na sua época, nós levamos muita gente, né, para as pistas, né? Você sempre tem um público alto, né? De 20, 30, 40 mil pessoas. É do esporte, né? O motocross tem esse apelo, né? Essa coisa impactante, né? Das motos voadoras. Sim. E você pega uma largada, eu acho que e pela característica que praticamente cada volta é uma coisa diferente, né? Dependendo das condições climáticas. Se tiver uma pista ainda com uma chuvinha, coisa aí fica mais divertido para quem assiste, né? O público fica, né? Tem uma foto que eu estou em Marilândia do Sul, lá no Paraná, perto de Londrina, e foi o Beto Borcher o Roberto Borcher estava andando, o Moronguinho estava andando, Moronguinho, não Moranguinho, né? Que a turma confunde com o Fabinho Santos, né?
Enfim, estava todo esse pessoal andando, mas estava um barro danado, né? O Geraldinho Stalin, tinha sido campeão mineiro, tem uma hora que ele largou a moto, ela falou, não ando mais, não tem condição. E aí tem uma foto que pegaram bem cheio assim, eu tô apoiado assim no guidão, olhando ainda com aquela queixeira que a gente tinha sobressaindo, aquele equipamento antigo, né? Tô lá olhando assim com uma cara de meu Deus, onde eu vou entrar nesse monte de barro aí? Mas comprou as raízes, né? Raiz. Hoje em dia eu acho que não tá tão Mudou assim, não. muito, né? Tem coisas que melhoraram muito, né? E tem coisas que perderam um pouco aquele glamour, né? Não vou dizer que pioraram, mas elas perderam um pouco o glamour. Enfim, a gente que viveu aquela época tem uma visão, quem vive hoje tem outra visão, né? É difícil alguém que não viveu opinar a respeito dessa exatamente. época. Né? E é difícil comparar, porque não tem nada a ver na época com agora. Eu acho interessante, às vezes, nas narrações aí de corridas internacionais, tipo Fórmula 1, o fulano tem tantas poles, tantas vitórias, não sei o que lá. Sim, agora. Mas lá atrás, os pilotos, né, de 20, 30 anos atrás, não tinham tantas corridas, não tinham tantos eventos, não era. Então não dá para fazer uma comparação. Não tinha videogame para treinar, né? Não dá para fazer uma comparação. Hoje o videogame numérica. Não, é tão realista que é assustador, né? Mas você já teve uma época que você fez 6 campeonatos ao mesmo tempo, né? Você corria no mesmo fim de semana e em mais de um lugar. Mais de 50. Na minha época tinha 4, 5, 6 no máximo corrida do Paulista, tinha outro tanto do Brasileiro e só, quer dizer, praticamente era uma, se fizesse o Paulista e o Brasileiro, que não tinha regional, não tinha mais nada, tá? Se fizesse os dois, no máximo você tinha uma média de uma corrida por mês. Pois é. É uma coisa. Hoje é outra coisa diferente. As motos mudaram muito, o preparo físico mudou muito. Né? Não, com certeza. Hoje tem muito mais tecnologia aplicada, né, do que naquela época. Mas eu sou dessa época também, né? Sim, você pegou... A gente começou a correr de DT, de Montesa. Exato. Eu falo que a Montesa era a única moto que dava 2 saltos na mesma rampa. Uma hora que decolava, outra hora que aterrissava. Pém! Mas só para encerrar essa parte da época, né, que o pessoal fala muito isso no automobilismo, a era romântica, né? Eu acho que a gente viveu a era romântica no motocross quando tinha corrida em Campos do Jordão, Petrópolis, Gramado, cidades que você tinha uma satisfação independente da corrida, né? Era bem recebido, a cidade era interessante, tinha um glamour, né? Tinha um glamour que hoje é diferente. Hoje o pessoal está muito mais focado no lado competitivo e tal, e não está nem aí para a cidade, né? Até porque tem muitos pilotos que dormem na pista hoje, né? Com os trailers, motorhome e tal. Nem vai até a cidade. Nem sabe onde é que ele está, na realidade. Né? Mas é isso. Jorge, essas conversas são muito boas. Nós temos um podcast, normalmente a gente tem um horário limitado, né? Para também não ficar muito extenso. Mas nós temos que fazer mais e começar a falar mais. Né? Com certeza. E temos que cuidar dessa parte aqui de Bragança, dessa história aqui de Bragança. Você tem toda a razão. Eu acho que cabe sim documentário, cabe livro, cabe uma série de coisas, porque é um patrimônio da cidade. Embora nós somos personagens, né? Eu de uma forma, você de outra e tal, e outros, mas é um patrimônio da cidade. Né? Eu penso, né, que Bragança poderia ter um evento anual só dos veteranos. Com certeza. Vamos colocar aqui hoje, ano que vem nós vamos fazer um. Quem sabe, né, Bragança se transformar em uma Glen Helen daqui a alguns anos, né? Pode ser, porque tem tudo para isso, né? A categoria que reúne maior número de pilotos são a dos mais velhos. Acima de 30. E aqui no Brasil está tendo esse fenômeno. Muita gente mais velha está participando ou está voltando. Eu me motivou a voltar por causa disso. Falei, peraí,
Os caras que eu andava estão voltando, por que eu não posso voltar? Estou em ordem ainda? Não, mas você imagina que em Glen Helen tem categoria até 80 anos. Meu Deus do céu. Ou seja, acima de 80 anos. Eu sou bebezinho, né? Você tem que ter no mínimo 80. No mínimo 80. Então você consegue imaginar um senhor de 80 anos andando motocross? E tem muitos lá ou não? Como é que é? Não, tem poucos, mas tem. Mas tem. Por quê? Não são todos que vão correr mundial. Sim. Né? Provavelmente tem muitos praticando, Sim. mas que vão ali são um número menor. Eles vão ali para disputar e ganhar um mundial de 80 Vão lá anos. para disputar. Não, eles vão lá só para participar. Assim como tem na categoria 50, muitos que não competem. Muitos que só são praticantes. Sim. Entendeu? Por quê? Uma coisa é praticar, outra coisa é competir. Sim. Né? Então, a partir do momento que você tem uma categoria que tenha meia dúzia ali, tem outros tantos que não estão ali naquele momento. É isso aí. Treinando. Vamos batalhar, vamos ver se para esse ano aqui que tem esse item a mais aí, que é são 50 anos, é uma data, eu acho, interessante, né? Você já está com 40 e poucos anos, né, de motocross? 42 já. 42, né? Então, 50 anos é uma marca histórica também. Sei lá se um dia eu vou comemorar 100 anos, eu acho que aí não dá. Mas, enfim, vamos trabalhar. Está lançada aí a ideia e vamos ver se esse ano a gente consegue fazer mais coisas. De qualquer maneira, eu estou satisfeito aqui da sua presença, de você ter chegado ontem, já vim aqui, tá com a gente. Essa cara bonita aqui, meio amanhecida, não fica muito melhor que isso. Mas a gente só tem a agradecer e, mais uma vez, parabéns pelos seus feitos, pelos seus grandes feitos, por estar representando o Brasil nos eventos, né? E a gente sabe que você se destaca de qualquer forma. Você sabe, né, que na classificação do Mundial, a gente tinha uma dificuldade de saber quem eram os pilotos de cada país, porque não tinha o nome do país, tinha o nome da cidade. Aí, lógico, né? O meu era Bragança Paulista, não estava Brasil. E aí eu olhava os outros e falava, mas de onde que é esse piloto aqui? E não tinha, sei lá, o nome da cidade, mais difícil, né? Então isso quer dizer que o nome de Bragança estava lá. Tá aqui, ó. Aí. Pode pôr aí. Tá vendo, gente? Tá vendo? Essa é representar a cidade. Jorge, brigadão. Obrigado a você. Estou contando com a sua presença nos próximos. Com certeza. E vamos trazer muitos causos e notícias e atualidades e coisas para motivar esse esporte. Causos é que não vai faltar. Não vai. Mas vamos manter esse motocross vivo. O grande motocross. Com certeza. Gente, eu espero que vocês tenham gostado aí desse podcast. Primeira mão, depois Jorge chegando ontem de viagem, já estando aqui com a gente. Sempre com seus feitos heróicos, né? Um grande piloto, um grande amigo, uma grande pessoa, tá? Bom, nos acompanhem que nós vamos continuar aí fazendo esse trabalho e mostrando sempre alguma coisa nova sobre o motocross que já tem 50 anos. Grande abraço para todos. Muito obrigado.